Olá, queridos amigos e irmãos, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre a natureza humana de Cristo. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal, tá bom? E clicar no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo for publicado. E quero reforçar que é muito importante que você acompanhe a série na sequência. Então, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, dá uma pausa nesse aqui, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e assista aos anteriores. Combinado? Outro detalhe importante. Irmãos, não tire nenhuma conclusão sem assistir aos vídeos na íntegra, tá bom? E, por favor, não recorte pedaços dos vídeos, não compartilhe pedaços dos vídeos. Quando alguém faz isso, quando alguém recorta um pedaço do vídeo e compartilha, acaba tirando aquele pedaço do seu contexto geral e pode dar uma conotação completamente diferente daquela que foi dada na realidade. Querem ver um exemplo? Eu gravei um vídeo para um congresso de jovens de Portugal há algum tempo. Ali eu apresentei uma pesquisa da Associação Geral, que foi publicada em 2018, a respeito do estilo de vida, do conhecimento bíblico, da prática da comunhão diária entre os adventistas do sétimo dia. A íntegra dessa mensagem que eu fiz está aqui no meu canal. Porém, alguém, que eu acredito ter tido boas intenções, recortou só esse trecho, o trecho da pesquisa, e compartilhou. O problema é que, tirado do contexto geral, esse trecho deu a impressão que eu estava criticando a igreja adventista, quando, na verdade, esse trecho estava inserido numa reflexão individual, que convidava cada pessoa a examinar a si mesmo da seguinte forma. Bom, há muitos por aí que acham que são cristãos e não sabem que não são. E um deles pode ser eu. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, nós devemos examinar a nós mesmos e não aos nossos irmãos. Pois eu e você podemos estar inseridos nesses dados tão tristes dessa pesquisa e não percebermos. Vocês entenderam? Essa foi a reflexão. E falando dessa pesquisa, alguém chegou a afirmar que a igreja deveria me processar porque eu estava divulgando, segundo essa pessoa, informações e estatísticas falsas. Mas se a pessoa tivesse assistido ao vídeo na íntegra, e não apenas esse trecho que foi compartilhado, ela teria visto na descrição do vídeo o link do site oficial da Igreja Adventista, onde é possível fazer o download da pesquisa, e teria assim evitado fazer uma acusação falsa. Então, repito, não corte pedaços do vídeo porque isso prejudica todo mundo, incluindo a própria mensagem. E se você receber alguma coisa assim, não compartilhe, mas busque a mensagem integral, tá bom? Recados dados, continuemos o nosso estudo. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida de que ao vir a este mundo, Jesus assumiu uma natureza humana pecaminosa e caída. Você tem dúvidas disso? Vamos ver alguns textos que confirmam? Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. A grande obra da redenção só poderia ser realizada ao tomar o Redentor o lugar de Adão caído. O Rei da Glória propôs humilhar-se até o nível da humanidade caída. Ele tomaria a natureza do homem caído. Para mim está bem claro. Cristo assumiu a natureza humana pecaminosa e caída. Ralph Larson, em seu livro O Verbo se fez carne, afirma que há aproximadamente 400 citações de Ellen White dizendo que Cristo veio à Terra, na natureza humana, caída. E eu não tenho problema nenhum em acreditar nessa afirmação. Porém, há um questionamento que eu considero importante. A natureza humana pecaminosa e caída que Ellen White atribui a Cristo incluía necessariamente as tendências más, as inclinações para o pecado, as paixões corruptas, naturais, hereditárias que todos nós herdamos? Era exatamente igual, era idêntica à nossa? Se dissermos que sim, encontraremos dificuldades com alguns textos inspirados. Por exemplo, Cristo venceu como homem sem pecado. O que mais? Não caído. Perfeito. O homem não poderia fazer expiação pelo homem. Sua condição pecaminosa e decaída, qual condição? Sua condição pecaminosa e decaída o constituiria em uma oferta imperfeita. O homem caído é legalmente, ou seja, por direito, cativo de Satanás. Qual homem? O homem caído. Observe, há textos que afirmam que Cristo assumiu nossa natureza pecaminosa e caída, e outros textos que afirmam que Cristo venceu como homem não caído, que o homem caído é legalmente cativo de Satanás e que a condição pecaminosa e decaída da humanidade representaria uma oferta imperfeita. Afinal, Jesus assumiu uma humanidade caída ou não? Como nós podemos harmonizar esses textos de Ellen White? Eu entendo que a natureza pecaminosa e caída que Cristo assumiu não era exatamente como a nossa, não era idêntica à nossa. Caso contrário, ele também teria sido em algum momento um cativo de Satanás e teria representado uma oferta imperfeita.
Portanto, essa condição pecaminosa e decaída, quando aplicada a Cristo, não seria idêntica à nossa, mas, como vimos antes, semelhante à nossa, uma semelhança de carne pecaminosa, como diz a Bíblia, não uma igualdade. Ou seja, é diferente da nossa em alguns aspectos. Mas em quais aspectos? Eu quero fazer uma ressalva aqui. Quando o apóstolo Paulo cita Jesus como vindo em semelhança de carne do pecado, a palavra semelhança está claramente se referindo à expressão do pecado, e não à carne. Afinal, Paulo jamais iria entrar em contradição com João quando este afirma que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas do anticristo. Portanto, Paulo não está dizendo que Cristo veio em semelhança de carne, mas em semelhança de carne do pecado. Vamos observar como é nossa natureza pecaminosa e caída e vejamos se o mesmo poderia se aplicar a Cristo. Não são os homens, por natureza, inclinados à benevolência, mas à mesquinhez e à avareza, e a viverem para o eu. Viver para o eu? O que é isso? Egoísmo. Como vimos no vídeo anterior, Ellen White declara que recebemos esse espírito de egoísmo por herança, ou seja, já nascemos com ele. Por isso não somos naturalmente inclinados ao bem. Não somos naturalmente inclinados a viver para os outros, mas para nós mesmos. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo homem. Há em sua natureza um pendor, uma inclinação para o mal, uma força à qual, sem auxílio, não poderá ele resistir. Em nossa própria natureza existe uma inclinação para o mal. Para vencê-la, todos nós precisamos de um poder externo. E é importante ressaltar que, conceitualmente, inclinação significa inclinação. Inclinação ao mal não significa necessariamente a prática do mal. É claro que a prática do mal fortalece nossas inclinações a ele, mas podemos perfeitamente ter inclinações a alguns pecados, sem contudo tê-los praticado antes. Como vimos no vídeo anterior, o ato pecaminoso é o efeito, é o resultado de um princípio que está em nosso ser e que, portanto, vem antes do ato pecaminoso em si. E recebemos esse espírito como herança de nascimento. Vejamos outros textos. Nosso coração é naturalmente depravado. Teria Cristo em sua encarnação um coração naturalmente depravado como nós? Muitos têm de lutar contra fortes tendências hereditárias para o mal. Fortes desejos não naturais, ou seja, desejos anormais, impulsos sensuais, eis a herança que, por nascimento, receberam. Aqui Ellen White está se referindo a pessoas intemperantes, ou seja, alguns herdam más tendências que são mais fortes e mais difíceis de vencer do que as de outros, mas todos herdamos más tendências por nascimento. Jesus também recebeu esse tipo de herança? Recebeu, como diz o texto que nós acabamos de ler, desejos anormais e impulsos sensuais como herança de nascimento? Falando de impulsos sensuais, por exemplo, Jesus teve que lutar contra a tendência, contra o impulso de olhar para uma mulher com pensamentos impuros? Nós vamos voltar a esse ponto no próximo vídeo, tá bom? Leamos mais um texto. A inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano. Observe. Se eu concluísse que Jesus veio a este mundo com uma natureza humana pecaminosa e caída, exatamente igual à minha, à sua e à de todo ser humano, sem nenhuma diferença, teria necessariamente que admitir que a inimizade contra Satanás, da mesma forma que para nós, não era natural para Cristo. E isso me soaria bastante estranho. Veja por quê. Tirando vantagem das circunstâncias, Satanás desperta todas as tendências más do coração natural. Ele aproveita as oportunidades para incendiar todas as tendências malignas. Observe que Satanás nos induz ao pecado, despertando, acordando as tendências más que já estão em nosso coração natural. É a oportunidade que ele encontra. Porém, não era assim com Cristo. Veja o que o Mestre falou. Se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ellen White faz o seguinte comentário. Não havia pecado nele sobre o qual Satanás pudesse triunfar, nenhuma fraqueza ou defeito que pudesse usar em seu benefício. Mas, observe a expressão de contraste, mas somos pecadores por natureza e temos uma obra a fazer para limpar o templo da alma de toda a contaminação. Então somos o quê? Pecadores. Desde quando? A partir do momento em que decidimos pecar? Não, somos pecadores por condição natural, por natureza. Eu quero reforçar esse ponto. O Espírito de Profecia deixa claro que somos pecadores por natureza. Observe que até mesmo grandes heróis da fé nasceram exatamente como nós. Até mesmo num período em que a história do pecado em nosso planeta
era relativamente recente. Veja, Sete era uma pessoa digna e deveria tomar o lugar de Abel ao agir corretamente. No entanto, ele era filho de Adão, como o pecador Caim, e não herdou da natureza de Adão mais bondade natural do que Caim. Ele nasceu em pecado. Ellen White deixa claro, usando a mesma expressão de Davi no Salmo 51, que Sete, um homem que foi fiel a Deus, herdou tanta bondade natural quanto Caim. E nós sabemos quão bondoso Caim era. Ou seja, ambos, Caim e Sete, nasceram com uma herança natural de inclinação ao mal, por isso é dito que Sete nasceu em pecado, ou seja, era pecador por condição natural. O texto não está inserido num contexto do ambiente onde ele nasceu, muito menos numa suposta conduta duvidosa de Eva, como alguns querem aplicar à mãe de Davi, mas num contexto de herança natural. Refere-se à própria natureza que ele herdou. Então, admitir que Cristo nascera com a mesma herança natural de tendências más como qualquer ser humano nasce, é colocá-lo necessariamente no grupo de pecadores por condição. É afirmar que Jesus também nasceu em pecado. Você então poderia questionar, mas se Jesus não tinha inclinações para o mal, como pôde ser tentado pelo diabo? É simples. O diabo o tentou em suas inclinações para o bem. Mas isso é possível? Claro! Os anjos caídos, Adão e Eva, foram tentados e levados ao pecado. E como não tinham inclinações para o mal, a que inclinações Lúcifer tinha que apelar? Entende? Nós vamos entender melhor essa questão no penúltimo vídeo que eu vou tratar sobre as tentações de Cristo. Bom, diante de tudo isso, havia ficado absolutamente claro para mim que ao se referir à natureza humana pecaminosa e caída que Jesus assumiu, Ellen White nunca incluía as tendências pecaminosas, as más inclinações, as paixões corruptas com as quais todos nós nascemos. Pois esta é a herança que nos torna pecadores por natureza, algo que Jesus nunca foi. Esta é a herança que nos torna, que torna necessária a nossa purificação, algo que Cristo nunca precisou. Esta é a herança que nos tornaria uma oferta imperfeita, algo que Cristo nunca foi. Vejamos outro texto. A luta contra o pecado inato, a guerra contra o mal exterior, mas triunfaremos finalmente se não nos cansarmos de fazer o bem. Ellen White afirma que estamos em luta não somente contra os males exteriores, mas também contra aquilo que ela chama de pecado inato, ou seja, o pecado natural, o pecado congênito, as inclinações naturais ao mal com as quais todos nascemos. Se nossos corações não forem purificados de quê? De nossas tendências hereditárias. Você prestou atenção nessa frase? Se nossos corações não forem purificados de nossas tendências hereditárias. Nossas tendências hereditárias e cultivadas para o mal, se não forem purificados do pecado inerente, novamente Ellen White chama aquilo com que nascemos de pecado inato, congênito, que faz parte da nossa natureza desde o nascimento, Cristo não pode entrar. Há duas afirmações claras e diretas nesse texto para mim. Primeiro, Ellen White chama nossas tendências hereditárias de pecado, pecado inerente. Segundo, ela afirma que nossas tendências hereditárias precisam ser o quê? Purificadas, tanto quanto as tendências cultivadas. Como eu disse num vídeo anterior, não somos responsáveis por termos nascido com tais tendências más, mas mesmo assim elas precisam ser purificadas. É por isso que mesmo os bebês que forem salvos só o serão graças à expiação, à purificação, à graça de Cristo. E se eu concluo que Jesus assumiu uma natureza pecaminosa e caída idêntica à minha, incluindo as más inclinações herdadas, incluindo as tendências hereditárias ao mal, terei necessariamente que admitir que ele também precisou de purificação. E creio que todos nós concordamos que Jesus nunca precisou de purificação. E se ele nunca precisou de purificação para si, então concluímos, baseados no último texto, que ele não poderia ter más tendências hereditárias, concorda? Vejamos mais um texto se referindo a Jesus. Nele não havia engano ou malignidade. Foi sempre puro e incontaminado. Foi puro por quanto tempo? Sempre. Ainda assim, tomou sobre si nossa natureza pecaminosa. Eu quero reforçar essa ideia, que tem base nos textos inspirados. Veja, se precisamos ser purificados até mesmo de nossas tendências hereditárias para o mal, e não havia nada em Cristo que necessitasse de purificação, então ele não poderia ter tendências hereditárias para o mal, muito menos cultivadas. E isso fortaleceu minha convicção de que a natureza pecaminosa e caída que Cristo assumiu e da qual Ellen White tanto fala, não incluía tendências para o mal, não incluía propensões ao pecado. Por isso é dito nas Escrituras que ele veio em semelhança de carne pecaminosa, o que não é algo perfeitamente idêntico.
Mas o que essa natureza humana pecaminosa e decaída que Jesus assumiu incluía? Somente os aspectos físicos? Não. Há mais um detalhe que veremos mais adiante na série. Vamos ler outro texto inspirado. Os serviços religiosos, as orações, o louvor, a confissão penitente do pecado, ascendem dos verdadeiros crentes como incenso ao santuário celestial, mas, passando pelos canais corruptos da humanidade, estão tão contaminados que, a menos que sejam purificados pelo sangue, nunca poderão ser de valor para Deus. A quem Ellen White está se referindo nesse texto? A pessoas ímpias? Não, ela se refere a verdadeiros crentes. Nossa natureza pecaminosa, inclinada para o mal, é que faz de nós pecadores por condição natural. Somos pecadores antes mesmo de decidirmos voluntariamente pecar, ainda que isso não nos seja imputado, não sejamos responsabilizados quando não há consciência. Isso está tão arraigado em nosso ser que mesmo as coisas boas que fazemos, as orações, o louvor, as confissões, ou seja, mesmo as coisas boas praticadas por verdadeiros crentes, precisam de purificação pelo sangue de Cristo, pois todas essas coisas passam pelos canais corruptos da humanidade e são contaminadas. Por isso, por melhor que seja uma pessoa, por mais perfeitas e santas que sejam suas práticas, ela ainda depende inteiramente da justiça de Cristo para ser aceita diante do Pai. Mais uma vez, se eu concluísse que a natureza humana pecaminosa e caída que Jesus assumiu foi exatamente igual a de qualquer outro ser humano, sem nenhuma peculiaridade, sem nenhuma diferença, teria necessariamente que admitir que ele também fora um canal corrupto e contaminado, que precisou de purificação para que seus atos fossem de algum valor para Deus. E como vimos anteriormente, purificação foi algo que Cristo jamais precisou. Oxalá vissem todos que quanto à obediência, penitência, louvor e ações de graças, tudo tem que ser colocado sobre o ardente fogo da justiça de Cristo. Vemos aqui a mesma questão expressa de outra forma, mas a questão principal continua sendo purificação, e aqui ela é referida por meio do fogo. Até mesmo nossa obediência precisa ser purificada pelo fogo da justiça de Cristo, pois é a obediência de pessoas manchadas, maculadas pelo pecado desde o nascimento. Então, mais uma vez, se eu concluísse que a natureza humana pecaminosa e caída que Cristo assumiu era idêntica à minha sem nenhuma diferença, teria necessariamente que admitir que a sua própria obediência perfeita teve que ser purificada pelo sangue, purificada pelo fogo da justiça de alguém antes de ser aceita pelo Pai. Mas purificada pela justiça de quem? Tudo que podemos fazer de nós mesmos, tudo está contaminado pelo pecado. Se alcançamos a perfeição de caráter, ainda assim somos dependentes do sangue de Cristo para sermos aceitos pelo Pai. Ainda assim somos pecadores. Repito, mesmo um caráter perfeito precisa do sangue de Cristo para ser aceito pelo Pai. O próprio Abraão, que era obediente a Deus e foi considerado o pai da fé, necessitou disso. Veja. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Ou seja, Abraão não era considerado justo por si mesmo, mas por sua fé, por sua submissão a Deus, ele foi considerado justo, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não foi por sua obediência que Abraão pôde ser considerado justo. Abraão não obedecia para ser salvo, mas obedecia por amor àquele que dera a ele a salvação. A justiça foi concedida, atribuída, imputada a Abraão, o que nos leva a concluir que não pertencia a ele por direito, mas por graça. Ele foi declarado justo pela fé nos méritos de Cristo, mas Cristo foi declarado justo por seus próprios méritos. Então, Cristo não pode ser considerado exatamente igual a qualquer outro ser humano, você concorda? Diante de tudo isso, eu observei que a natureza humana pecaminosa e caída que Cristo assumiu não incluía as más tendências, as inclinações para o pecado, pois ele não tinha a corrupção inerente, a corrupção natural do coração, motivo pelo qual ele nunca precisou de purificação nem pelo sangue, nem pelo fogo da justiça de ninguém. Até mesmo verdadeiros cristãos, aqueles que são fiéis e estritamente obedientes a Deus, necessitam dos méritos de Cristo constantemente para que suas boas obras sejam aceitas pelo Pai. Mas Cristo nunca precisou de intercessão, ele sempre foi aceito pelos seus próprios méritos. Portanto, você e eu nascemos com um defeito que precisa ser consertado, um problema que precisa ser corrigido. Somos pecadores por natureza, herdamos inclinações para o mal, herdamos o egoísmo que está embutido em nosso próprio ser, em nossa própria natureza. E qual é a solução para esse problema? Veja,
a santidade de coração e pureza de vida, eis os grandes objetivos dos ensinos de Cristo. Sem essa santidade, o coração humano é egoísta, pecaminoso e depravado. Sem santidade, o coração humano é egoísta, pecaminoso e depravado. Precisamos, portanto, de purificação pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. Precisamos de santidade. Porém, temos um problema. Veja, homem algum recebe a santidade como direito de nascimento. Como vimos antes, nascemos com o egoísmo e a depravação embutidos em nosso ser. Recebemos isso como uma herança. Porém, a santidade de que precisamos para banir esse mal de nosso ser, não recebemos ao nascer. Então, qual seria a solução para nós? Jesus ensinou isso a Nicodemos. Veja, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é fazer o quê? Nascer de novo. Veja, nascemos com um defeito, o egoísmo natural, o pecado inerente, nossas inclinações naturais para o mal. Qual é a solução? Purificação, santidade. Mas não recebemos isso ao nascer. Então temos que nascer de novo. Precisamos de outro nascimento, diferente do primeiro, o nascer do Espírito. E lembre-se de uma coisa, essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre não é bíblica. Esse nascer do Espírito deve ser diário. Veja o que W.W. Prescott fala sobre isso. Somente aqueles que nasceram duas vezes, ou seja, em dois tipos de nascimento, na carne e no Espírito, podem entrar no reino de Deus. Aqueles que nasceram na carne têm que nascer de novo, nascer no Espírito. Precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. Então surge um novo homem. E o que é que acontece? Veja o que a Bíblia diz. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade, esta é a solução para o nosso problema. Aqui estão os processos de justificação pela fé e santificação. Justificação é o nosso título para o céu. Santificação é a nossa adaptação para ele. Nós nascemos com um coração naturalmente egoísta, depravado, inclinado para o mal. Como vimos anteriormente, pureza e santidade são a solução para que o egoísmo seja banido do nosso coração. Mas vimos também que ninguém recebe pureza e santidade como direitos de nascimento. Então é preciso um novo, um segundo nascimento. Precisamos nascer de novo. E por esse novo nascimento somos purificados pelo sangue de Cristo, recebemos sua justiça e somos considerados justos e santos. Ou seja, Deus cria um novo homem. E qual será o resultado final? Olha só. Os que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. São seus filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em justiça e verdadeira santidade. São o quê? Adotados na família de Deus. Todos os que entram em aliança com Jesus Cristo se tornam, por adoção, filhos de Deus. Veja como a Bíblia confirma isso. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? A adoção de filhos. Veja, nós recebemos a adoção de filhos, não Cristo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos resumir tudo? Nós nascemos com um defeito, que é um coração naturalmente egoísta e inclinado para o mal. Para que esse egoísmo seja expulso do coração, é necessário purificação, santidade. E quero abrir um rápido parêntese aqui. Nós devemos considerar o processo de santificação sempre num contexto de que cada um será julgado com base naquilo que fez, com as oportunidades que teve. Lembre-se do ladrão da cruz, por exemplo. Quanto do processo de santificação ele conseguiu cumprir? Quão próximo da perfeição de caráter ele chegou? Então isso é muito importante. No processo, Deus considera as oportunidades que cada um teve e o que fez com elas, certo? Fechamos o parêntese. Então, não recebemos nem pureza, não recebemos nem santidade ao nascermos. Por isso precisamos nascer de novo, agora não mais da carne, mas do Espírito.
Assim nós somos recriados agora em justiça e santidade, sendo admitidos na família de Deus e nos tornando seus filhos por adoção. E o que é um filho adotivo? É aquele que não nasceu naquela família. Ele é aceito ali, ele é adotado ali, mas naturalmente não é daquela família. Diante de tudo isso, pense comigo. Se Cristo nasceu com uma natureza humana pecaminosa e caída perfeitamente idêntica à minha, sem nenhuma peculiaridade, sem nenhuma diferença, se eu admitisse que a natureza humana caída que Ellen White atribui a Cristo incluía as mesmas inclinações más que eu tenho, teria necessariamente que admitir, primeiro, que Jesus também nasceu com esse defeito, com o pecado inerente, com a corrupção natural do coração, com as más tendências hereditárias. Segundo, teria que admitir que Jesus também precisou de purificação e santidade. Terceiro, teria que admitir que Jesus também precisou nascer de novo. Quarto, teria que admitir que Jesus também experimentou o novo nascimento. E por último, teria que admitir que Jesus também se tornou filho de Deus por adoção. Ou seja, teria que admitir que Cristo, ao nascer, não fazia parte da família celestial por direito, mas que, como você e eu, foi adotado posteriormente, foi recebido como filho de Deus por adoção. Mas espere aí, a adoção te lembra alguma coisa? A adoção nos remete a adocionismo. Lembra que falamos disso no segundo vídeo da série? Portanto, se eu admitir que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa e caída perfeitamente idêntica à minha, sem nenhuma peculiaridade, sem nenhuma diferença, incluindo o pecado inerente, a corrupção natural do coração, as inclinações para o mal, terei necessariamente que admitir que ele, assim como eu, não fazia parte da família celestial por direito natural, mas foi admitido ali por adoção. E finalmente terei que admitir que sou essencialmente um adocionista. E isso é um grande problema porque o adocionismo, entre outras coisas, defendia que Deus não é, ou melhor dizendo, que Cristo não é Deus. Então eu pergunto, por que Jesus não precisou de um novo nascimento? E quanto à santidade que precisamos para expulsar o egoísmo e as más tendências de nosso coração natural? A Bíblia responde, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, concebido do Espírito Santo. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós precisamos de um novo nascimento do Espírito. Jesus já nasceu do Espírito. Nós precisamos de santidade. Jesus já nasceu como ente santo. Por isso o espírito de egoísmo e as más inclinações nunca tiveram lugar em seu coração. Por isso Ellen White escreveu que ele foi sempre puro e imaculado desde sua primeira entrada neste mundo. Bom, ao examinar todas essas informações, fortaleceu-se ainda mais a minha convicção de que, ao se referir à humanidade caída e pecaminosa que Jesus assumiu sobre si, Ellen White de forma alguma incluía tendências más, inclinações ao pecado, egoísmo inerente, corrupção natural com os quais todos nós nascemos. Por isso o apóstolo Paulo escreveu que Deus enviou a Cristo de que forma? Em semelhança da carne do pecado. Portanto, havia ficado ainda mais claro para mim que semelhante, neste caso, não é igual. E lembre-se daquilo que comentei anteriormente sobre esse texto. Paulo não está dizendo que Cristo veio em semelhança de carne, mas em semelhança de carne do pecado. Bom, então Cristo ele não foi admitido na família celestial por adoção, ele fazia parte por direito natural. Cristo não precisava de purificação, ele não precisava dos méritos de outro para ser aceito pelo Pai. Cristo não precisava de um novo nascimento, pois ele havia nascido sem a mancha daquilo que Ellen White chama de pecado inerente, ou seja, o egoísmo natural, as más inclinações, as propensões pecaminosas, as tendências corruptas. Por isso a profetisa reforça declarando o seguinte: não o coloque diante do povo como um homem com tendências ao pecado. Por causa do pecado, sua posteridade, ou seja, a posteridade de Adão, nasceu com propensões inerentes à desobediência, mas, aqui a conjunção mas estabelece um contraste, mas Jesus Cristo foi o Filho unigênito de Deus. Ele assumiu a natureza humana e foi tentado em todos os pontos como a natureza humana é tentada. Ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma tendência para o mal. Nem por um momento. Nem por um momento houve nele uma tendência para o mal. Eu acabo de ler um trecho da tão discutida carta que Ellen White enviara a W. L. Baker em 1895, mas essas palavras que acabei de ler e as demais citações da carta que se referem à natureza humana de Cristo foram receber a devida atenção somente 60 anos depois, em 1955.
Até então, parece que não ocorrera nenhum debate significativo no Adventismo em relação à humanidade de Cristo. Parece que essa carta fomentou o debate. E é importante destacar que isso aconteceu antes mesmo da publicação, em 1957, do livro Questões sobre Doutrina. Alguns estudiosos tentam minimizar a importância da carta Baker, considerando-a apenas como uma mera carta particular não publicada, enviada por Ellen White, um obreiro sem expressão que estava na Tasmânia, lá na Austrália. Mas a carta está aí. Não importa para quem foi escrita, importa que foi escrita. E importa o que foi escrita. Alguns autores afirmam ainda que a carta foi escrita por Ellen White para advertir Baker contra a corrente do adocionismo, e eu posso até crer nessa interpretação. Afinal, Ellen White adverte contra o apresentar Cristo como um homem com tendências ao pecado, com tendências hereditárias para o mal. E, considerando a análise que fizemos anteriormente, defender que Cristo tinha tendências ao pecado, que ele tinha tendências para o mal, hereditárias, pode justamente nos levar ao adocionismo. Outros autores, ao interpretarem a carta Baker, concluem que Ellen White, ao advertir contra atribuir tendências más a Cristo, se referia apenas às tendências cultivadas, não às hereditárias. Segundo esses autores, Cristo teria más tendências herdadas, mas nunca as cultivara, por nunca ter cedido a elas, por não ter praticado nenhum ato pecaminoso. Por exemplo, Herbert Douglas escreve o seguinte: Jesus tomou nossas tendências herdadas para o pecado, mas não nossas tendências cultivadas para o pecado. Ele escolheu não pecar e não se corromper. Vejamos agora as palavras do pastor Dennis Priebe. Ele permaneceu impoluto porque sua conscienciosa escolha sempre foi a obediência a Deus, nunca permitindo que sua natureza decaída lhe controlasse as opções. E Jean Zurcher declara ainda: diferentemente do que acontece conosco, Cristo nunca permitiu que as más tendências, embora hereditárias e potencialmente pecaminosas, se tornassem pecado. Ele sempre soube rejeitar o mal e escolher o bem, desde o dia de seu nascimento até a morte na cruz. Antes de comentar essas citações, eu quero reforçar o que eu já disse nesta série. Esses autores citados foram e são homens capacitados, grandes estudiosos, por quem tenho grande respeito. Não duvido da sinceridade deles em seus pontos de vista. Também não estou dizendo que esses autores não temam a Deus, muito menos que não sejam cristãos. Não estou atribuindo a eles um mau caráter, não estou atribuindo a eles intenções espúrias, como se quisessem ludibriar, enganar o povo de Deus. Não estou fazendo aqui uma análise pessoal, mas uma crítica textual, literária. E expondo as razões porque respeitosamente discordo de alguns dos seus argumentos, tá bom? Observe uma coisa. O entendimento dos autores citados é o seguinte: Cristo nasceu com as mesmas tendências más com as quais nós nascemos. Porém, ele nunca as cultivou, porque sempre escolheu o bem, voluntariamente, conscienciosamente, ou seja, com a consciência. Ele sempre rejeitou o mal e escolheu o bem desde o dia do seu nascimento, desde quando era um simples bebê. Bom, por que isso não faz sentido para mim? Porque não resolve o seguinte problema. Vamos pensar num bebezinho de 6 meses de idade. Todos nós concordamos que ele nasce com tendências más, com inclinações àquilo que é errado. Porém, ele passa por um período, por uma fase de inconsciência, no sentido de que não tem nenhum discernimento. Nessa fase, esse bebê é capaz de tomar decisões de âmbito moral e espiritual? É capaz de resistir voluntariamente às suas próprias inclinações para o mal? Ele é capaz de controlar os maus impulsos que em maior ou menor grau se manifestam nessa fase da vida? Um bebê de 6 meses tem discernimento para rejeitar o que é mal e escolher o que é bom? De forma alguma. Um bebê não tem consciência, não tem discernimento, não tem poder de resistência nenhum. Por isso a Igreja Adventista não batiza bebês. Eles não têm condições de compreender para que possam crer e ser batizados. Agora imagine Jesus quando era bebezinho de 6 meses de idade. Como, de acordo com os autores que eu citei, como Jesus foi capaz de tomar decisões de âmbito moral e espiritual nessa fase de sua vida? Como o bebê Jesus foi capaz de resistir e vencer as más inclinações herdadas? Como foi capaz de por si mesmo escolher o bem e rejeitar o mal quando era apenas um bebezinho? Lembrando que a própria profecia de Isaías, que citei no vídeo anterior, relacionada à vinda do Messias, declara que haveria um período em que o menino não teria discernimento para saber rejeitar o mal e escolher o bem. Por isso, o meu questionamento: como o bebê Jesus foi capaz de tomar decisões conscientes numa fase inconsciente? Como foi capaz de fazer uso do discernimento numa fase onde não se tem discernimento? Como foi capaz de decidir entre o bem e o mal numa fase em que não se tem poder de decisão? Portanto, no meu entendimento,
Cristo jamais manifestou egoísmo, ira, impaciência, voluntariedade nessa fase de inconsciência infantil? Não porque soube controlar conscientemente, pois nenhum bebê tem essa capacidade, mas justamente porque nascera com uma inclinação natural para o bem e não com inclinações naturais para o mal. Suas escolhas conscientes começaram na fase consciente, não antes dela. Além disso, dizer que más propensões, dizer que más inclinações são sinônimo de más práticas é forçar o sentido e o conceito das próprias palavras, pois a expressão propensão não diz respeito a um ato consumado, mas à inclinação, ao desejo, à disposição de consumá-lo, ainda que não o faça. Lembre-se que no vídeo anterior apresentei um texto de Ellen White em que ela declara que a lei nos condena pelas maquinações perversas do coração, que ainda não foram executadas. Propensão, inclinação e tendência não podem ser usados como sinônimo de prática. É claro que a prática fortalece as inclinações, mas as inclinações se manifestam antes mesmo da prática. Lembra do texto que lemos antes? Satanás desperta as tendências más que já estão no coração natural. E ainda outro texto que lemos no vídeo anterior, onde Ellen White declara que o quebrantamento da lei é apenas o efeito de um princípio. Voltando à carta de Ellen White a Baker, há mais citações importantes ali, veja. Nunca, de forma alguma, deixa a mais leve impressão na mente humana de que uma mancha ou inclinação para a corrupção repousava sobre Cristo, ou, aqui é empregada uma conjunção, ou que ele de alguma forma cedeu à corrupção. Você observou a conjunção no texto? A palavra ou é empregada aqui como uma conjunção alternativa, que expressa uma ideia de duas opções distintas. Ellen White faz uma distinção que, para mim, pareceu muito clara. Inclinação para a corrupção e ceder à corrupção. São duas alternativas distintas. E, segundo ela, Jesus não se enquadra em nenhuma das duas. Ou seja, Jesus não teve inclinação para a corrupção, nem cedeu à corrupção. Você poderia questionar o seguinte: por que Ellen White teria advertido um pregador de pouca expressão no cenário adventista, mas não advertiu pregadores de grande influência que defendiam a mesma ideia, como Jones e Waggoner? Eu não sei dizer. Não tenho uma resposta para essa pergunta. Mas também não tenho resposta quando alguém me pergunta a razão porque Ellen White não advertiu de forma particular pessoas influentes que defendiam a ideia de que Jesus havia sido gerado. Não tenho resposta quando alguém me pergunta por que Ellen White não advertiu de forma particular pessoas influentes que mantinham ideias equivocadas quanto à questão da Trindade. Eu não tenho uma resposta, inclusive, quando alguém me pergunta por que Ellen White não advertiu de forma particular o próprio Waggoner por sua simpatia pelas ideias panteístas do Dr. Kellogg. E aqui temos um ponto importante a considerar. Se a compreensão de Waggoner em relação à natureza humana de Cristo está correta, simplesmente porque ele não foi advertido de forma direta e particular por Ellen White, então suas ideias a respeito do panteísmo também estão, pois não conheço nenhuma carta de Ellen White advertindo-o de forma direta e particular a respeito disso. Não estou dizendo que não haja uma carta assim, estou dizendo que não conheço. Então, por não ter resposta a estas perguntas, por não saber dizer por que Ellen White não repreendeu essas pessoas de forma particular, cheguei à conclusão de que isso representaria um alicerce muito frágil para construir meus conceitos. Por isso, em meus estudos, decidi estudar um conjunto de textos da Bíblia e do Espírito e Profecia e, relacionando-os entre si, construir um raciocínio e um conceito, sem atentar para aquilo que Ellen White corrigiu ou deixou de corrigir de forma direta e particular. E por tudo que vimos até aqui, acredito que não podemos simplesmente ignorar as declarações de Ellen White na carta a Baker. São informações preciosas demais para serem deixadas de lado. Ainda em relação às inclinações para o pecado, alguns se reportam ao movimento da carne santa, concentrado na cidade de Indiana, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e promovido no meio adventista por volta do ano 1900. Há autores que afirmam que Ellen White havia repreendido o movimento justamente por pregar que Cristo tinha assumido uma natureza como a de Adão antes da queda, conhecida como pré-lapsariana. Porém, ainda não encontrei nenhum relato que comprove que o movimento da carne santa estava preocupado com as questões da inclinação, das tendências da natureza humana de Cristo. O próprio nome pelo qual o movimento foi denominado demonstra que a pregação voltava-se à questão da carne santa, de um corpo perfeito e glorificado como o de Adão antes da queda, e não encontrei um único pré-lapsariano que defenda isso. Além disso, o movimento de Indiana pregava que Jesus havia adquirido essa carne santa quando passou pela experiência do Getsemane. O movimento não pregava que Jesus teria nascido dessa forma. Ou seja,
No aspecto geral, o movimento da carne santa tinha uma abordagem bastante diferente daquela que defendem os assim chamados pré-lapsarianos. Não dizia respeito ao aspecto moral da natureza humana de Cristo, mas à sua carne. E não pregava que Jesus nasceu com carne santa, mas que a obtivera no Getsêmani. Portanto, para mim, não faz sentido tomar as advertências de Ellen White contra o movimento da carne santa e atribuí-las aos que defendem que Cristo não tinha tendências para o mal. Veja o que Ellen White escreveu a respeito disso. O ensino dado com relação ao que é denominado carne santa é um erro. Todos podem obter agora corações puros, mas não é correto pretender nesta vida possuir carne santa. Ser humano algum na Terra tem carne santa. É uma impossibilidade. Se aqueles que falam tão francamente de perfeição na carne pudessem ver as coisas sob seu verdadeiro aspecto, recolher-se-iam com horror de suas ideias presunçosas. Seja esse aspecto de doutrina levado um pouco mais longe e conduzirá à pretensão de que seus defensores não podem pecar, de que uma vez que tenham carne santa, suas ações são todas santas. Que porta de tentação se abriria assim? Observe, portanto, que as advertências de Ellen White contra o movimento da carne santa não diziam respeito à compreensão do aspecto moral da natureza humana de Cristo, mas de sua carne. Portanto, não representam uma advertência contra os assim chamados pré-lapsarianos, como muitos hoje creem e defendem. Alguém então poderia questionar da seguinte forma: mas se Jesus não tinha tendências hereditárias para o mal, como poderia compreender e socorrer aqueles que lutam contra as suas tendências hereditárias para o mal? Bom, eu faço outra pergunta. Se Jesus não tinha tendências cultivadas para o mal, e nisso todos concordam, como poderia compreender e socorrer aqueles que lutam contra as suas tendências cultivadas para o mal? Você percebe? Pense comigo. Se Jesus precisava ter tendências hereditárias para o mal para ser capaz de compreender e socorrer os que têm tendências hereditárias para o mal, então necessariamente ele deveria ter tendências cultivadas para o mal para ser capaz de compreender e socorrer os que têm tendências cultivadas para o mal. Percebem o problema? Por isso eu concluí que Jesus não precisava ter tendências para o mal, nem herdadas, nem cultivadas, para experimentar nossas lutas, para nos compreender e nos socorrer. Ele precisava ter apenas o que era necessário ter. E o que era necessário que ele tivesse? Nós veremos num próximo vídeo. Vamos ler mais um texto. Nosso Senhor foi tentado como o homem é tentado. Ele era capaz de ceder às tentações como seres humanos. Mas não devemos pensar que a possibilidade de Cristo de ceder às tentações de Satanás degradou sua humanidade. E ele possuía as mesmas propensões pecaminosas e corruptas do homem. Cristo assumiu nossa natureza caída, mas não corrompida. Duas coisas me parecem claras no texto. Primeiro, Jesus foi tentado como nós somos tentados. Segundo, Jesus não tinha propensões pecaminosas e corruptas que temos. Então, que natureza pecaminosa e caída era essa que ele assumiu? Veja o que Ellen White escreve. Ele não assumira nem mesmo a natureza dos anjos, e sim a humanidade perfeitamente idêntica à nossa, exceto pela mancha do pecado. O que era idêntico a nós então? Um corpo humano, uma mente humana, com todas as suas características peculiares. Que características peculiares eram essas? Ele era constituído de ossos, cérebro e músculos. Sendo de nossa própria carne, compartilhava das fraquezas da humanidade. As circunstâncias de sua vida foram de ordem a expor-se ele a todas as inconveniências de pertencer ao gênero humano. Que inconveniências são essas? Não em riqueza e facilidades, e sim em pobreza, carência e humilhação. Ele respirou o mesmo ar que inspiramos, caminhou sobre o solo como o fazemos. Agora observe, tinha raciocínio, consciência, memória, vontade e afeições de uma alma humana, tudo isso unido à sua natureza divina. Guarde bem a palavra vontade, pois vamos precisar dela depois. Essa era a natureza pecaminosa, caída e degenerada que Cristo assumiu. Havia apenas aspectos físicos envolvidos? Não. Havia o aspecto da vontade. E vamos tratar disso em outro vídeo. Mas não encontro nenhum texto em que Ellen White afirme ou apoie a ideia de que Cristo tenha herdado tendências más, inclinações ao pecado, paixões corruptas como nós. Creio que essas afirmações sejam baseadas em conjecturas do tipo: se eu tenho, se todo ser humano tem, então Cristo tinha que ter. E no meu entendimento, esse também é um alicerce muito frágil sobre o qual fundamentar a nossa compreensão da natureza humana do Salvador, pois usaríamos a nós mesmos como modelos para entender a Cristo. Vamos recordar um texto que lemos no início?
O homem não poderia fazer expiação pelo homem. Sua condição pecaminosa e decaída o constituiria uma oferta imperfeita. Agora vejamos o que foi declarado a respeito de Cristo. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser o quê? Um sacrifício perfeito. Então ele tinha uma vantagem em relação a nós? Uma vantagem que torna impossível para nós seguirmos o seu exemplo? Vejamos. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros por causa de nossas visões errôneas da natureza humana de nosso Senhor. Quando damos à sua natureza humana um poder que não é possível ao homem ter em seus conflitos com Satanás, destruímos a plenitude de sua humanidade. Não podemos confundir o sentido desse texto. A palavra-chave aqui é poder e não característica. O texto diz, quando damos à sua natureza humana um poder e não uma característica. Não precisamos ter exatamente as mesmas características da natureza humana de Cristo. Precisamos apenas do mesmo poder. E isso nós temos à nossa disposição. Quando evitamos atribuir à sua natureza humana as mesmas inclinações depravadas e hereditárias que cada ser humano possui, não estamos destruindo a plenitude ou inteireza de sua humanidade, pois Adão não deixava de ser plenamente humano antes de sua queda. Finalmente, em minhas pesquisas, meus estudos e reflexões, tinha ficado absolutamente claro que Jesus não havia assumido uma natureza humana com propensões más, com inclinações ao pecado, com tendências corruptas e paixões carnais naturais como nós temos. Isso havia ficado definitivamente claro para mim. Minha convicção estava plenamente estabelecida, até que me deparei com esse texto. Vindo como ele veio, como homem, com todas as tendências más das quais o homem é herdeiro. Com o quê? Com tendências más. Ellen White então parecia afirmar de maneira simples, clara e direta que Jesus viera ao mundo com tendências más. Essa frase tão curta derrubou completamente tudo que eu havia construído até então no que diz respeito à minha compreensão e os meus conceitos referentes à natureza humana de Cristo. E o que eu fiz então com esse texto? Joguei debaixo do tapete? Fingi que ele não existe para manter minha posição? Tentei distorcê-lo para não ter que abrir mão de minhas convicções? Tentei dar uma série de voltas interpretativas, uma série de voltas filosóficas para dar a impressão de que Ellen White não quis dizer o que na verdade ela disse? Mas como eu poderia distorcer um texto tão claro e direto como esse? E se Ellen White escreveu isso, quem sou eu para contradizer? Eu deveria apenas reconhecer meu equívoco e rever meus estudos, para então encontrar a harmonia entre esse texto e os demais, porque o Espírito de Profecia, irmãos, não se contradiz. E foi exatamente o que eu fiz. E a que conclusão cheguei? Trataremos disso no próximo vídeo. Nos vemos em breve. Que o Senhor te abençoe. Amém. Vindo ao mundo deixou